Estamos ao vivo. Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de um material bem interessante que pode ser uma boa compra, por que não? Vamos pensar em dar uma olhada no material que é o seguinte: Black Monday Murders. Pra quem tá no ritmo de X-Men de Jonathan Hickman, aqui a gente tem um material do Jonathan Hickman, como eu disse pra vocês, interessante e que pode valer a pena dar uma olhada. A coleção tá completa e isso é sempre uma coisa bem interessante quando a gente fala de materiais da editora Image ou de alguma outra editora americana que não seja Marvel e DC. Por quê? Quando esses materiais vêm para o Brasil e principalmente não estão na mão da Panini, geralmente a Panini publica tudo, né? Também pode acontecer de não. Mas quando está na mão de outras editoras, mesmo que as editoras concluam as publicações, às vezes demora tempo demais ou a gente nunca vê o fim, tá? E não é o caso aqui. Graças a Deus, a gente está com a história completa. Tem alguns poréns aqui que a gente vai abordar daqui a pouco, mas Black Monday Murders está completo. São duas edições que é obrigatório que vocês comprem as duas, tá? Mas são só as duas, graças a Deus. As capas são exatamente o formato, tudo é igualzinho à versão americana, tá? Então não se preocupem com isso. Aqui a gente tem todo o material publicado pela editora Image, do Jonathan Hickman escrevendo uma história de terror, talvez. Uma grande investigação, um grande policial, um grande terror. Uma HQ bem bacana. Como disse pra vocês, tem alguns pequenos porém, mas ainda assim é um material bem bacana. Primeiro porém, o valor, tá? São dois encadernados que tem na faixa de 200 páginas cada um. Deixa eu confirmar aqui o número de páginas, tá? Porra, eles não botam aqui o número de páginas, tá? Bom, mas pelo tamanho do encadernado, são em torno de 200 páginas cada um. Só que o preço de lançamento da Devir, tudo bem que o material é capa dura, uma coisa mais, né, limitada e tal, mas está R$ 89,90. Lógico, comprando pela Amazon, você nunca vai pagar esse preço. Nesse momento agora não custa R$ 89,90. O volume 1, se eu não me engano, está R$ 58 e o volume 2 está R$ 62. Esses materiais de vez em quando aparecem em ofertas relâmpago e provavelmente nas promoções que vem aí pra frente de Black Friday e Amazon Day, isso aqui vai acabar custando bem mais barato, que eu paguei na faixa de R$ 40 em cada um. Então, nada que não dê para esperar um pouquinho, talvez, e comprar. Mas o preço de capa é um pouquinho salgado, tá? Custa R$ 89,90. Uma outra coisa que era para ser um super pró, mas acabou que eu achei um pouco contra, foi a própria encadernação do material. O material, vocês podem ver aqui, tem uma lateral preta. As páginas têm um acabamento preto e tal, e isso é bacana. Poxa, que legal, olha só, o material é diferente, né? Então você tem uma revista aqui que as páginas são pretas. Isso dá todo um charme para o material. Porém, o tipo de encadernação que a Devir fez parece quase que uma revista de capa cartão dessas que a gente compra da editora Panini, em que a capa é exatamente do mesmo tamanho das páginas. E eu achei que ficou estranho, cara. Vocês talvez não consigam ter toda essa percepção. Essa daqui nem tá tanto, tá? Aqui de lado talvez esteja um pouquinho mais. Pode parecer uma bobeira, tá? Mas quando você pega na mão a revista, é um pouquinho estranho. Essa daqui tá bem mais. Olha aqui, ó. Tá? Então fica parecendo uma revista daquelas de capa cartão, só que em capa dura. A página vai exatamente até o limite da capa. Não é um contra que vai te fazer não comprar a revista. Óbvio que não. Eu só achei estranho. Por quê? Estou acostumado em pegar capas duras, que a capa geralmente é maior do que as páginas. Isso pra mim foi estranho, tátil, parte tátil. Mas é só um detalhe, tá? Não vou dizer que isso interfere em nada na compra da revista, em nada no material, tá? O material é bonito, vocês podem ver que tem uns vernizes aqui, ó. Aqui na caveirinha tem um vernizinho aqui do lado. O material tá todo bacana, papel couché, tudo de boa qualidade. Então, com relação a isso, eu não tenho nada para reclamar. Black Monday Murders, embora tenha um valor elevado, mas é o valor Devir mesmo, e a gente espera uma promoçãozinha e pega. Ainda assim, você vai precisar dos dois encadernados se você quiser acompanhar, tá? Esse é o primeiro ponto. Tem que comprar os dois. Não dá para comprar um e... É aquilo, você pode comprar um e arriscar para ver se a história é boa ou não. Mas você vai precisar dos dois para ler, tá? Então, o que a gente tem aqui aí dentro, Rodrigo? Bom, aqui a gente tem Jonathan Hickman. Esse é o primeiro ponto. Um cara que ficou muito famoso por fazer todo um enorme trabalho lá atrás, naquela fase dos Vingadores, né? Oh, os Vingadores de Jonathan Hickman, evento branco, sei o quê, que culminou com Guerras Secretas. Até que Jonathan Hickman meio que saiu de Marvel e foi trabalhar com outras coisas. Agora ele vem com uma nova e fantástica, bombástica fase dos X-Men. Então é um cara que tem um conteúdo, ele consegue criar algumas coisas, consegue trazer uns elementos novos e interessantes. E acho que aqui
o maior mérito da história, tá? São justamente esses extras que ele traz. Trazer alguns elementos que outros artistas, outros quadrinistas, outros roteiristas não usam. E ele está usando exatamente a mesma coisa dentro de X-Men. Vou entrar mais em detalhes daqui a pouco, tá? Mas é um ponto importante para você ficar sabendo. Ele tem algo mais para diferenciar de uma simples história de investigação. Aqui a ideia é a seguinte: a gente tem um assassinato totalmente estranho que acontece no meio de Wall Street. Um grande e poderoso cara de Wall Street, né, um daqueles caras endinheirados, aparece assassinado numa morte bizarra que envolve ali nitidamente alguma coisa simbólica e ritualística, e alguém tem que ir lá investigar isso. Quem vai investigar? Vai investigar um policial que costuma acertar bastante em suas previsões, em suas análises, tá? E usa até de alguns artifícios um pouco diferenciados. Meio que alguma coisa envolvida ali com a religiosidade de Louisiana, tá? Da cultura americana ali daquela região, tá? De onde ele é originário. Então é um investigador um pouco diferente. Ele acaba ficando à frente do cargo para tentar desvendar que crime estranho é esse. Paralelamente à investigação do crime, a gente tem também o submundo de Wall Street, o submundo desses caras que mexem com o dinheiro e com o poder do mundo, né? Afinal de contas, Wall Street tem um enorme poder sobre isso. E a gente vê que tem muito mais ali do que simplesmente esse poder e dinheiro, basicamente. Essa questão de poder e dinheiro são tratadas a nível divino. Existe, na verdade, uma grande divindade que é adorada e recebe sacrifícios para proporcionar poder e dinheiro para algumas pessoas. Existe toda uma seita secreta, existe todo um culto quase satanista, alguma coisa assim, para se manter num status de poder e de controle de ordem mundial, coisas do tipo. Então a gente vai acompanhar o submundo, como ele é afetado e como ele vai se mexer após a morte desse cara importante, que obviamente fazia parte disso, e a gente paralelamente vai acompanhar o assassinato, a investigação do assassinato. Tá? As duas se desenrolam de maneira bem interessante. É uma história legal. Para quem acompanha, quem gosta desse tipo de filme, tá? Vou dar exemplos aqui de filmes de investigação e que tem muitos paralelos aqui, tá? Dá para fazer. A gente pode pegar ali esse investigador, que é o principal aqui. Ele é muito parecido, talvez, tirando a parte do misticismo, mas ele é parecido talvez com Morgan Freeman em Seven, tá? Tem um pouquinho talvez de Seven. Não, lógico, Seven não tem essa questão de divindades e tudo mais, não, tá? É só um cara maluco. Mas de homicídio bizarro e a gente procurar provas e o negócio tá estranho, quem será que fez e tudo mais. Então tem, pra quem acompanha Seven, deixa eu ver, Os Sete Suspeitos, o do... Ai, eu adoro esquecer o nome das coisas, cara. Porra, eu sou ótimo pra isso. Deu branco total. Deu branco total o nome do ator, do nome do filme, tudo mais. Bom, a gente continua e daqui a pouco eu vou lembrar de tudo isso. Ou depois, acabar a gravação, eu vou lembrar de tudo isso, mas não tem problema. Bom, esses filmes de investigação de crime, de serial killers, é tudo isso que a gente vai encontrar aqui, tá? A história é legal, não tem nada de ultra novidade, não tem nenhuma reviravolta, não achei nenhuma reviravolta super espetacular, mas ainda assim, como é um quadrinho da Image e um quadrinho do Jonathan Hickman, que é um bom roteirista, ela tem uma boa cadência, ela funciona de maneira bem adequada. Lembrei o nome do cara, é Denzel Washington. Agora falta lembrar, o nome do filme é Colecionador de Ossos. Falei que ia lembrar o nome dessa porra. Colecionador de Ossos, pra quem acompanha esse tipo de filmes, tem mortes bizarras, investigações de detalhes e tudo mais, segue um pouco esse estilo, tá? Tem um outro filme do Denzel Washington também que lembra muito, tem algumas coisas, e aí sim tem até um lado místico, tá? Possuído. Possuído? Isso. Que ele começa a investigar um assassino que é totalmente improvável. Filmaço. Vocês já viram? Então, é tipo isso aqui. Então, se você gosta desses filmes de investigação criminal, isso aqui é uma coisa legal. Se você gosta desse tipo de livro, esse é um material legal. Então, tem todo esse conceito por trás de não ser só a investigação. A gente tem o lado também da galera que está sendo investigada, da galera que tem
esse poder, que faz esse pacto com o poder, e que eles não estão ali à toa, tem coisas envolvidas, e isso é bem bacana. A arte da revista fica por conta do Cocker. Deixa eu ver o nome, primeiro nome desse cidadão, para passar o nome direitinho para vocês. A arte, que funciona muito bem, fica por conta do Tom Cocker. Vou mostrar aqui agora umas páginas para vocês, que a gente precisa mostrar umas páginas, né? E aí eu já vou falar aqueles pontos que eu falei que o Jonathan Hickman trabalha muito bem. Ó, aqui a gente tem algumas páginas da revista. Obviamente não é uma HQ super colorida e tudo mais, é uma HQ da Image, uma HQ que você também poderia ter visto na Vertigo, com uma narrativa, uma história, tá? Bem ao estilo de algumas coisas da Vertigo, tipo Constantine. Essas fases do Hellblazer, grandes fases do Hellblazer, é o que você vai encontrar aqui, tanto em questão de arte quanto em questão de narrativa e até de temática da revista. Então, acho que se você curte esses materiais, você está aqui com um prato cheio. Mais uma vez falando, numa boa promoção, tá? É um material bem interessante, sim, se você pegar as duas revistas, tá? E o ponto que eu levantei para vocês, que agora eu vou mostrar alguma página assim mais bizarra, para vocês verem que tem alguma coisa a mais por isso, tá? Essa parte que a revista começa a dar uma avançada pro lado místico também, isso é bem bacana, tá? Ó, aqui, ó, vocês podem ver que tem algumas coisas mais bizarras do que simplesmente um assassinato, tá? Então, essa parte é bem legal. Jonathan Hickman trabalha com novos conceitos. Vou mostrar para vocês uma revista que acredito que vocês estejam lendo, seja a revista dos X-Men, tão famoso X-Men Jonathan Hickman. A gente aqui dentro tem uma nova abordagem que a gente não vê sempre, e ele está usando muito nas revistas, que são esses gráficos que ele tem usado. Deixa eu achar aqui a própria diagramação da revista, alguns detalhes já estão bem evidentes desse ponto diferente, mas aqui, por exemplo, tá? A gente tem aqui uma página dos X-Men que traz algo a mais, traz arquivos que complementam a história, traz algo além do básico dos quadrinhos, dos quadrinhos coloridos e da informação que a gente está vendo propriamente na história. A gente tem, por exemplo, isso daqui, símbolos, muitos símbolos, ó, referências, informações, e tu tá lendo ali no meio do quadrinho e de repente se depara com uma página de informações, de gráficos, aí tu fica assim, porra. E aí, obviamente, todo esse material é importante para o desenvolvimento da história, né? Para você entender todo o contexto da história. Isso aqui dentro de Black Monday Murders é feito de maneira muito acertada. E eu acho que esse é o maior acerto, essa é a coisa mais legal da revista. Não que isso traga, tá, algo, porra, que vá mudar a história e transformar ela numa história fantástica, incrível por causa disso, tá? A história em si, eu falei pra vocês, ela não tem nada tão novo assim. É uma história legal, bem desenvolvida, mas não vai te trazer nada assim que tu vai ficar, cara, isso aqui foi um negócio de... Não, é uma boa história, tu vai ler, vai se divertir, fala, porra, li uma parada maneira, Black Monday Murders, é maneiro. Não é nada além disso, tá? Mas isso aqui, embora não seja o grande divisor de águas, mas isso aqui acrescenta informações, eu acho que é legal, justamente porque ele tem algumas sacadas muito boas. Aqui é basicamente mais um gráfico como aqueles, mas eu achei uma coisa aqui muito, muito sensacional que ele fez. Eu vou tentar, que foi isso aqui, cara. Ele criou uma troca de e-mails entre dois personagens. Isso é muito bom, tá? A gente tem páginas e páginas de troca de e-mails. E aí a próxima página é um respondendo o e-mail do outro, tá? Então o texto continua se repetindo só com a nova mensagem. E eles estão trocando. E são páginas disso. Porra, Rodrigo, mas isso aí é bom? Cara. Porque mostra um nível de versatilidade do artista, do roteirista. Olha a ideia que o cara tem. O cara tá escrevendo uma história em quadrinhos sobre um assassinato que tem personagens... Voltamos. Ao vivo, cara. Ao vivo é uma loucura. O negócio tá carregando, funcionando tudo direitinho. Resolveu não carregar mais. E aí a bateria acabou, tá? Agora vai. Vamos lá. Mantendo a linha de raciocínio aqui. Tá tudo normal, né? Agora, gente. Desculpa, tá?
Mas infelizmente ao vivo essas coisas podem acontecer, tá? Mas vamos lá. Então, eu acho genial o seguinte, o cara tem a ideia de criar pra gente uma abordagem que a gente não vai ver no mundo dos quadrinhos normal. Isso a gente poderia ver num livro, tá? Já vi coisas totalmente insanas em livro. Já vi página em branco no meio de livro, já vi um tubarão formado de letras comendo as páginas do livro. Esse tipo de coisa a gente pode ver. Mas nos quadrinhos não é tão comum. O cara botar isso dentro da história, envolvendo personagens que estão ali trocando essas informações, a gente costuma ver, às vezes ali no meio do quadro, né, desenhado, uma mensagem de celular. Isso é uma coisa comum, corriqueira dentro das histórias em quadrinhos. Só que o cara começar a botar gráficos, acrescentar informações com planilhas e trocas de e-mail, mas é literalmente uma troca de e-mail. Eu acho isso muito legal. Pode parecer muito pouco, pode parecer bobo, mas eu acho uma versatilidade interessante. Eu acho que o cara tá vendo além de simplesmente colocar quadrinhos na página. E acho que isso não é à toa que a Marvel deixou o cara fazer isso no X-Men. Ele viu, cara, tem um cara pensando diferente, tem um cara com algum conceito diferente. Então, coisas que ele estava fazendo em Black Monday Murders 2, 3 anos atrás, pela Image, esses conceitos estão chegando na Marvel, nos X-Men. Não é à toa que tá todo mundo falando que os X-Men do Jonathan Hickman são tão bons, é um material tão diferente, a Panini traz num formato diferenciado. Não, a gente está falando de um autor diferenciado, de um cara que está pensando nível Image para escrever os quadrinhos da Marvel, para escrever os quadrinhos dos X-Men. É o caminho oposto da criação da Image, que a gente saiu do básico dos personagens lá de Homem-Aranha e tudo mais, de superação, super aventura, personagens super musculosos, pouco roteiro e muito desenho. Vamos fundar a Image e agora a gente está vindo para conceitos diferentes, roteiristas que pensam fora do básico, que tentam criar coisas novas, inovadoras, roteiros adultos, maduros, com novidades para sair da mesmice básica, cara. E esses caras da Marvel estão falando, porra, a gente quer isso na nossa editora. A gente não quer só os quadrinhos coloridos. Os X-Men não precisam ser só os mutantes coloridos da Marvel mais. Vamos trazer um cara da Image? Ele já passou por aqui e fez um bom trabalho. Bota um pouco desse Black Monday Murders nos X-Men pra gente ver. E é isso, tá? Então acho que é bem interessante por isso. Uma HQ madura, interessante, com esse lance, essa pegada de investigação, de oculto, de misticismo e com um bom desenvolvimento. Um roteiro legal, porém que ainda tem umas pequenas falhas. Eu falei pra vocês que tinha uns prós e uns contras, né? E tem mais um pouquinho de contras, mas isso na minha opinião, tá? Na minha percepção de leitura. Eu achei que se isso aqui fosse um filme, ia estar redondo, cara. Assim, redondão. O final, do jeito que foi, o desenvolvimento da história, a conclusão, tudo, redondo. Porra, assiste como filme, ó. Bato o pau e falo, pô, gostei desse filme, cara. O filme é muito bom. Digo que gostei do quadrinho? Sim, curti o quadrinho. Só que eu acho que são 2 encadernados. Aqui a gente tem compilado 8 edições, tá? Material fechadinho, direitinho, bonitinho, show. Eu achei que foi corrido demais algumas coisas, tá? Obviamente, a intenção talvez fosse essa mesmo e não fosse se aprofundar em nada. Só que a gente tinha tantas coisas legais que eu queria ver desenvolvidas, que eu queria ver melhor trabalhadas, e eu senti que tudo correu demais. Enquanto filme, estaria ótimo, tá? O quadrinho tem exatamente o desenvolvimento, ele tem exatamente o ritmo de um filme. E tanto que você senta, eu sentei e li as duas de uma vez, isso dá a total percepção de desenvolvimento de filme. Mas eu queria uma série. Estão conseguindo ver a diferença? É um quadrinho, cara. Eu queria que rendesse, tem página pra cacete, eu queria que rendesse como uma série. Eu queria que algumas coisas fossem mais trabalhadas, alguns personagens e alguns conceitos fossem mais desenvolvidos. Essa parte mística, essa parte do Deus do poder lá, eu queria isso mais desenvolvido. E achei que foi pouco. Na verdade, então, minha crítica não está em relação à qualidade da história em si. Não, a história e a arte são muito boas. É bem envolvente, é bem desenvolvido, é bem interessante. Mas faltou mais. Faltou aprofundar mais, faltou desenvolver mais. O que desenvolve é suficiente totalmente. Poderia ser mais, tá? É simplesmente, assim, eu precisava de mais. Eu queria mais de alguns personagens, eu queria mais da história. Eu queria mais informações. As informações estão aqui, fazem com que tudo funcione, tudo se encaixe, tudo seja divertido.
mas eu queria mais, só pelo prazer de estar vendo aquilo melhor desenvolvido. Se foi uma ideia de talvez apresentar alguma coisa e continuar esse trabalho futuramente, eu não tenho certeza, tá? Nos Estados Unidos só saiu isso aqui, são exatamente esses 2 encadernados que tem lá também. Primeiro eles saíram de forma seriada e depois a Image lança esse material nesses 2 encadernados. Então não tem mais nada. Eu não sei se simplesmente também a ideia dele era só essa mesmo. Então achei que faltou um pouquinho mais. Mas ainda assim, Black Monday Murders, volume 1 e volume 2 são 2 materiais bem legais e que podem entrar sim na sua lista de desejos para quando tiver uma promo bacana, como foi que eu peguei, você pegar também. Tá por aí vendendo, cara, o preço de R$ 89,90, um valor um pouquinho salgado, mas ainda assim tem todo um acabamento diferente e um material diferente. É Jonathan Hickman escrevendo uma investigação policial com um toque de terror muito bacana. Acho que vale ficar de olho e acho que vale você pegar sim, tá? E aí, curtiu o programa? Curtiu o material? Já leu? Diga pra mim nos comentários, que aí depois eu consigo dar aquela curtidinha, dar aquela comentada, respondo vocês, tá? Então deixem principalmente as mensagens nos comentários depois do vídeo, não no chat. Nos comentários, que lá eu consigo ler mesmo, tá? Lá eu consigo responder vocês, que aqui no chat, se eu for ficar falando com vocês, eu perco totalmente a linha. E aí fica pior do que essa situação de faltar a energia da câmera durante, que aí é terrível, né? Espero que vocês tenham curtido mesmo. Acompanhem o canal, ativem a notificação do sininho para vocês receberem notificações, que agora os vídeos são ao vivo. Esse tipo de coisa acontece, mas os vídeos são ao vivo. Então a qualquer momento, tio Rodrigo, tio Barba pode aparecer aqui com um novo review ao vivo. Vai ter outro daqui a pouco. Então deixe ativada a notificação do sininho. Se inscrevam também no Facebook e no Instagram do Barbas. Tem bastante coisa diferente e acontecendo por lá, que é bem legal, tá? E se quiser dar aquela força pro canal sensacional que vocês já dão, comprem Black Monday Murders e os outros quadrinhos por esses links que estão aqui embaixo, tá bom? Que aí você dá aquela força direta aqui pro canal, beleza? Então foi isso aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos.